Olá, eu sou Tânia Klein, sou coach de carreira e esse é o segundo vídeo da série em que eu vou lhe mostrar ferramentas poderosíssimas para que você se saia bem na sua próxima entrevista de emprego. Essas dicas são da minha experiência, da minha vivência por mais de uma década dentro da área de recursos humanos e realizando entrevistas com profissionais de diversos segmentos, diversas áreas e para empresas de todos os segmentos e também de diversos portes. No vídeo anterior, eu abordei a necessidade que você tem de se conhecer antes de uma entrevista, para você poder conversar de forma clara, honesta e sincera a respeito das suas habilidades com o seu entrevistador. Eu quero te lembrar também que o teu sucesso vai depender exclusivamente de você, da forma como você vai levar esse método, de como você vai praticar os exercícios e tudo o que ele se propõe. A dica de hoje é: não desanime frente às coisas que te acontecem. Não desanime com os fracassos que você teve até agora. Não desanime com a perda do seu emprego. Se esse for o seu caso, aproveite a oportunidade para corrigir o curso do seu barco. Muitas pessoas, como eu já disse no vídeo anterior, participam de várias entrevistas sem entender o motivo da não aprovação, do porquê não estão seguindo em frente. Faça uma boa reflexão desse motivo. Analise bem o porquê você não está indo para frente. Muitas vezes, as dicas que eu vou te dar aqui são essas referências que você precisa e você não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver isso na tua vida, na tua trajetória diante de um entrevistador. Muitas vezes, maus resultados são um empurrãozinho que a gente precisa para mudar alguma coisa. E olha, às vezes a vida que a gente levava não era exatamente a vida que a gente gostaria de ter. A gente estava tendo uma sobrevida, apenas gerenciando momentos de uma vida sem uma felicidade plena, sem uma satisfação total. Então, às vezes, o empurrãozinho que a vida nos dá, ele nos leva para frente. Tem até um ditado que diz isso, mas eu acho que não cabe falar aqui isso para você nesse momento. Então, dê uma olhadinha, avalie bem o que você está vivendo, avalie a sua situação e siga as dicas. Se você for participar de uma entrevista, se você está participando de um processo, se você está buscando emprego, siga as dicas que eu estou te passando. Avalie bem o que você está vivendo, tá? As oportunidades que o destino nos reserva, por mais que a gente não entenda muito bem na hora, podem ser grandes oportunidades dependendo da forma como a gente encarar e o que a gente fizer com essas oportunidades. Só que tem um pequeno detalhe. Tem um grande carinha aí chamado Einstein, que você já deve ter escutado falar dele, que ele dizia: não se consegue resultados diferentes realizando a mesma coisa, agindo da mesma maneira. Então, se você já tem uma forma de agir, se você já faz tudo igual, como que você pretende conseguir um resultado diferente na sua próxima entrevista? Avalie bem o que está acontecendo, avalie bem a sua situação e veja se você não consegue alguma coisa diferente fazendo algo diferente. De repente, o seu sucesso está justamente na mudança desse rumo, na mudança desse curso. 1 grau na partida pode significar muitos graus na chegada. Uma mudança de curso enorme. Então, fique atento a isso. Tem muita coisa que pode ser melhorada. Eu vou te contar uma história. Na realidade, eu vou te contar a minha história. Um pouquinho mais a meu respeito, que é assim. Foram poucas as vezes na minha carreira, na minha vida profissional, em que eu fui desligada das oportunidades, dos empregos em que eu estive à frente, dos cargos em que eu estive à frente. A maioria das vezes eu troquei de cargo, eu mudei de cargo por uma opção minha. Eu desejei sair da empresa em que eu estava e eu mudei. Eu fiz essa opção e eu mudei de cargo. Cada vez que eu decidia mudar de cargo, eu me munia de tudo que eu precisava para participar de uma entrevista. E o que eu percebi com isso, principalmente agora, fazendo essa reflexão para te passar esse material, dava certo. Eu não costumava participar de muitas entrevistas. 1 ou 2 no máximo na mesma empresa e eu era aprovada. Por quê? Antes de encaminhar o meu currículo, eu sabia exatamente para qual empresa eu estava encaminhando, porque eu conhecia mais detalhes sobre essa empresa.
ao encaminhar o currículo, eu olhava bem detalhadamente quais essas características daquela empresa e me avaliava para ver se aquilo era realmente o que eu queria. Se as coisas combinassem, eu ia para a entrevista. E eu ia para a entrevista munida de uma coisa muito importante: eu mesma. Eu ia munida de tudo que eu sabia fazer, eu fazia uma reflexão de tudo que era necessário para aquela função, para aquela vaga, antes de ir para a entrevista. E quando das poucas vezes em que a vida proporcionou as minhas mudanças, em que a vida disse: tchau, vai para outro lugar, porque não é mais aqui que você tem que continuar a tua carreira. Na hora, dá aquela dor, eu entendo, por isso que eu sei o que você está sentindo caso você tenha perdido o seu emprego, dá aquela dor, aquela sensação de caraca, o que eu fiz, não tá certo. Mas no dia seguinte as coisas começavam a acontecer de uma forma tal que eu entendia, foi a melhor coisa que me aconteceu. E sendo a melhor coisa que me aconteceu, o que é que eu vou fazer com isso? Tá certo? Vamos fazer das limonadas, vamos fazer dos limões grandes limonadas, né? E eu acabava encarando essas mudanças com uma forma de aprendizado, uma forma de crescimento e de desenvolvimento. Porque para eu ingressar numa nova empresa, para eu desempenhar um bom trabalho numa nova empresa, eu precisava ser melhor do que eu já tinha sido na anterior. Então, a vida me proporcionou algumas boas oportunidades, sim. E quando eu tomava a decisão de mudar, quando eu tinha isso já pronto no meu coração, ficava mais forte ainda, então, as necessidades que eu tinha de me desenvolver e de buscar melhores alternativas. Portanto, o que eu estou te falando aqui não é simplesmente porque eu vi na teoria, é porque eu também vivi na prática. Eu via nos candidatos que eu entrevistava e eu também vivi. Eu também utilizei para mim o que eu estou te passando hoje. Então é muito mais forte. É muito poderoso isso que eu estou te dizendo, porque não é blá blá blá, mimimi de alguém que me contou uma história. Não, eu vivi. Eu estou te falando da minha vida, da minha experiência. E quem me conhece de perto sabe que uma das minhas principais características é não ficar inventando historinha. Tá certo? Então, vamos lá. Depois de tanto tempo, né, que eu vivi, que eu tive contato com milhares de pessoas, eu enumerei as características, eu considerei, eu observei as características dos candidatos, os que eram aprovados, os que não eram aprovados. Eu vi em mim algumas das características, o que era necessário fazer para ser aprovado. E daí, agora, eu resolvi disponibilizar isso numa forma de um método que possa ajudar mais pessoas a realizarem esse momento, a se saírem bem nesse momento de entrevista. Essas características todas que eu transformei nesse método de estudo, nessa metodologia, para que você consiga atingir um bom resultado, para que você consiga ser o melhor candidato dentre todos os outros que participem do processo seletivo que você está participando, vai fazer de você o candidato ideal do selecionador. Eu não estou falando que você vai ser um candidato mediano. Não, se você fizer exatamente as coisas que eu estou dizendo, seguindo as dicas e estudando o método, realizando o método adequadamente, corretamente, como está lá para ser realizado, eu posso te garantir, você vai ser o melhor candidato frente ao selecionador. Porque eu já vivi isso, eu já experienciei isso. Certo? Então, assim, aproveite as oportunidades que a vida te dá. Aproveite as sugestões que outras pessoas te dão, é óbvio, mas entenda que não existe receita de bolo, não existe nada pronto, existe trabalho, existe muita dedicação para que você se torne o candidato ideal. Não existe mágica, existe dedicação, existe esforço, existe trabalho. Eu não estou prometendo nenhuma coisa mirabolante, eu estou prometendo que você, através do seu trabalho, da sua dedicação, vai conseguir um resultado melhor do que conseguiria se não tivesse usando essa metodologia. Mas daí, você também vai dizer assim, mas isso tudo é historinha, não existe, não é possível, não tá cheirando bem. Gente, se alguém chegasse me contando que isso é possível, que dá pra fazer, sem nada consistente, eu também ia dizer, isso aí é furada. Só que eu tô falando pra você, acredite ou não, eu tô falando pra você que eu vivi, eu realizei isso na minha vida e eu tive sucesso. Porque os selecionadores se encantavam quando eu chegava pronta.
Eu chegava sabendo o que eu queria, eu chegava sabendo as coisas que eu podia dizer, eu chegava sabendo, me conhecendo. Então, isso encantava todo selecionador. O maior testemunho que eu posso te dar a respeito de que essas coisas funcionam, sim, funcionam mesmo. E poder chegar aqui na tua frente, olhar para você e dizer que realmente as coisas podem ser diferentes, se você mudar algumas coisas na sua vida, isso me motiva muito a contribuir com o crescimento das pessoas. A possibilidade de gerar essa felicidade, a possibilidade de gerar mudança na vida das pessoas, a felicidade de conquistar um emprego para a sua vida, para a sua família, isso tudo vai ser muito importante. Porque é só disso que elas estão precisando, é só disso que elas estão dependendo nesse momento, que você consiga a sua recolocação, não é isso? Senão você não estaria vendo esse vídeo até agora, interessado nas dicas que eu vou te dar para que você seja melhor nas entrevistas que você está participando. Tô enganada? Então assim, no próximo e terceiro vídeo dessa série de 3 vídeos que eu tô te apresentando, se você não viu o primeiro, procura no meu canal do YouTube, na minha página do Face, procura lá que você encontra o primeiro vídeo. Se você não viu, dá uma olhadinha que é bem importante, tem dicas úteis. Esse é o segundo vídeo e nós teremos um terceiro vídeo. Nele eu vou te falar um pouquinho mais especificamente sobre esse método, sobre esse treinamento que eu desenvolvi para que você se torne o candidato preferido do selecionador em 7 dias. No terceiro vídeo também eu vou te passar dicas importantes sobre os bônus que eu vou te dar juntamente com esse treinamento. Agora eu peço que você deixe o seu comentário, escreve o que você está pensando, o que você está sentindo, a sua experiência. Escreve aqui, deixa seu comentário abaixo desse vídeo, comenta, curte, divide, compartilha. Existem outras pessoas que podem ter a necessidade de receber essas dicas também. Divide com elas essa oportunidade, tá certo? Então, dá uma assinada também lá no meu canal do YouTube, se você ainda não assinou, é muito importante, você fica sabendo das dicas logo na hora que elas saem. E assim vamos esperando sair o próximo vídeo, te aguardo lá, um grande abraço e até depois.